Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se é correto rirmos da infelicidade alheia, como parece dizer o Salmo 52:6. E os justos o verão e temerão e se rirão dele. É importante analisar todo o contexto de uma passagem, quando foi escrita, para quem foi escrita, a respeito de quem, em que circunstâncias, com que finalidade, etc. O versículo 1 do Salmo 52 dá uma pista histórica do contexto. Quando Doeg, o edomeu, o anunciou a Saul, ele disse: Davi veio à casa de Aimeleque. Bem, se nós buscarmos conhecer a história em 1 Samuel capítulos 21 e 22, veremos que Doeg era, abre aspas, o mais poderoso dos pastores de Saul, fecha aspas, 1 Samuel 21:7, o que equivalia a um capataz com responsabilidade sobre os rebanhos do rei. Seu nome significa ansioso ou medroso, um nome bem adequado a um covarde, dedo duro, pelego e outros adjetivos que nós costumamos usar hoje para uma pessoa bisbilhoteira que leva e traz recados visando o benefício próprio às custas da desgraça alheia. Doeg foi quem viu o sacerdote Aimeleque dar a Davi e seus companheiros os pães da proposição, pois aquele que fugia de Saul, Davi que fugia de Saul, estava faminto, e também deu a espada com a qual Davi havia vencido Golias, o filisteu. Esse mesmo homem deve ter escutado a conversa que Davi teve com o sacerdote que o protegia, quando nós lemos que disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no Vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. 1 Samuel 21, de 8 a 10. Doeg foi correndo contar ao rei Saul, como encontramos na descrição dos eventos em 1 Samuel 22, de 9 a 23. Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a sua casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve-me, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê nesse dia. Aimeleque se defende, deixando claro que ele não tinha começado agora a servir a Davi, consultando por ele ao Senhor. E tampouco sabia de qualquer ato de conspiração perpetrado por Davi contra Saul. Aquela neurose toda se passava principalmente na cabeça do rei Saul, e não condizia com a realidade, e nem com o caráter de Davi. E, de fato, Davi, mesmo fugindo da perversa inveja de Saul, não ousou matar o rei quando teve oportunidade para isso, reconhecendo que ele tinha sido ungido pelo Senhor. O rei Saul tinha sido ungido pelo Senhor. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência, honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Na continuação,
nós vemos que Doeg não se limitou a matar apenas os sacerdotes do Senhor e suas famílias, mas ele entrou na cidade onde moravam e matou a todos os seus habitantes, e até os seus rebanhos, revelando assim uma malignidade que ia muito além de uma simples obediência à ordem do rei. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio da espada. Bem, voltando então ao salmo que gerou a sua dúvida, um segundo ponto a ser considerado é que nós estamos aqui no Antigo Testamento, dentro do contexto de um povo ao qual foi prometida vida perene na terra, em paz e tendo seus inimigos derrotados. A esperança do cristão, que é um povo celestial, não é a mesma dos israelitas. Por isso você encontra o Senhor no Antigo Testamento mandando o seu povo terreno de Israel matar os inimigos, e eles se regozijando quando isso acontecia, porque estavam protegendo a herança que o Senhor lhes havia prometido aqui na terra. Porém, o mesmo Senhor, no Novo Testamento, e depois por meio dos apóstolos, em todas as epístolas dirigidas à igreja, nos ensina a amarmos os nossos inimigos e a não buscarmos vingança. Disse Jesus: ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 a 44. Paulo escreve também: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 19 a 21. Um outro ponto a ser considerado é o aspecto profético do Salmo, que aponta para Doeg como uma figura do anticristo, aquele homem ímpio e covarde que se levantará e se oporá contra o Senhor, promovendo a morte de todos os que forem fiéis ao Messias de Israel. A primeira parte do Salmo 52 descreve com clareza o caráter do anticristo. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Salmo 52, de 1 a 5. Agora tenta entrar nos sentimentos do remanescente de judeus fiéis que se levantará depois do arrebatamento da igreja, quando receberem a notícia da condenação do anticristo. Eles se regozijarão de que a justiça foi feita, como diz o Salmo, e os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Salmo 52, de 6 a 7. Tal sentimento, então, estará bem apropriado aos judeus, que passarão pela grande tribulação, e também estará alinhado ao sentimento do próprio Senhor diante de todos os que se oporão a ele e serão destruídos na sua vinda para reinar. A palavra de Deus diz: porque se amotimam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governantes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor
os turbará. Salmo 2, de 1 a 5. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.